Continuamos a leitura do livro da sabedoria. Ontem, o trecho que líamos tocava num dos temas mais importantes do livro da sabedoria, que é o tema da imortalidade. Diz que Deus criou o homem para a imortalidade e foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. No trecho que lemos hoje, também o autor do livro da sabedoria toca num dos temas que são centrais no livro. Há alguns autores até que dizem que o livro da sabedoria é uma espécie de livro sobre a política na Sagrada Escritura. É equivalente à obra política dos grandes filósofos, como Aristóteles, por exemplo, ou mesmo Platão. E o trecho que lemos hoje, no capítulo 6, começa dizendo: escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. Então, a primeira coisa é que aqui o autor exorta os governantes à instrução. Instruí-vos. Por quê? Porque a política exige muita capacidade de compreensão. Hoje, nós quase não nos damos conta disso, porque temos uma espécie de culto à ignorância, à boçalidade, ao que há de pior. E parece que a política é mais uma questão de malandragem, de traquejo, do que propriamente de sabedoria. Mas os grandes autores de todos os tempos, especialmente Platão e Aristóteles, perceberam que o conhecimento metafísico é superior ao conhecimento físico. Justamente metafísica é aquilo que está acima da física. O conhecimento ético é superior ao metafísico. E o conhecimento político é superior ao ético. Isso todos nós podemos perceber de uma maneira muito simples. Por exemplo, é muito fácil conhecer que um gato é um gato. Qualquer um vê. Agora, perceber que o gato é uma substância é algo muito mais abstrato, muito mais elevado. Agora, ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que conhece o bem, que acerta nas suas atitudes existenciais, é algo muito mais difícil do que simplesmente ter um conhecimento teórico, metafísico. E, portanto, para conhecer o suficiente de experiência humana para poder direcionar os destinos da sociedade, é necessário um conhecimento muitíssimo superior. Se nas nossas coisas individuais, às vezes, a gente não sabe bem o que determinar, por exemplo, né? Você tem um problema em casa, de repente tem alguém que está de mau humor. Você não sabe dizer exatamente o porquê, ou a causa de uma situação. É difícil você estabelecer em nível ético as motivações, é tudo misturado, é tudo intrincado. Nas coisas políticas, então, a complexidade é muito maior. É uma arte pela qual o homem precisa, digamos, ser direcionado coletivamente. Isso para nós é absolutamente importante. Aristóteles se pergunta na política por que o homem prefere viver em sociedade e não cada um por si.
E ele mesmo explica, dizendo que o homem precisa viver em sociedade porque apenas em sociedade ele consegue atingir melhor os seus fins. E é verdade. Por exemplo, se cada um de nós tivesse que inventar tudo, seria muito difícil. Mas existem aqueles que são especialistas numa coisa, aqueles que são especialistas em outras, e assim por diante, e a sociedade se constrói desse jeito, numa interdependência. Então, por exemplo, eu dependo do caminhoneiro que traz os mantimentos, do agricultor que planta, dos construtores, arquitetos, engenheiros que projetam tudo, daqueles que produzem esses materiais, e assim por diante. Graças a isso, nós podemos ter uma vida mais desenvolvida e não todos nós morarmos isoladamente em uma casa de pau a pique. É justamente porque temos a coletividade. Mas a coletividade por si mesma facilmente cai no caos. Ela precisa ser direcionada. E a autoridade política serve para isso, para direcionar a sociedade para um bem que é maior do que o bem individual de cada pessoa. Um bem coletivo, que na tradição filosófica acabou sendo chamado de bem comum, o bem comum. Só que para nós chegarmos ao melhoramento da nossa vida, há tantas causas intrincadas que precisam ser, por assim dizer, postas em ação, há tanta coisa que precisa ser feita, que apenas um homem sábio é capaz de governar verdadeiramente. E não se deixar levar simplesmente pelas circunstâncias. Por isso ele precisa de instrução. Mas ele diz: o poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo. Nós dizemos, isso hoje em dia é quase uma heresia política, né? A Constituição diz que todo poder emana do povo, seguindo Rousseau. E o que o livro da sabedoria está dizendo é que todo poder emana de Deus. Mas, por incrível que pareça, as duas coisas não são contraditórias. Por quê? Porque alguém que dirige os destinos da coletividade não aparece assim do nada. Ele precisa ser favorecido por uma série de causas. E todas essas causas remontam à causa primeira. Então, queiramos ou não, todo o poder foi dado pelo Senhor. E a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções, apesar de estardes ao serviço do seu reino. Não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Ou seja, aquele que exerce autoridade é um ministro, é um servo. São Paulo o diz expressamente nas suas epístolas, que as autoridades públicas são ministros de Deus, no sentido de que eles são necessários para que nós não entremos em caos. Ora, mas se isso precisa ser observado por todos nós, e aqui nós precisamos dizer que todo tipo de anarquismo é contrário à razão e, portanto, também à revelação, isso precisa ser sabido em primeiro lugar por aquele que manda. Ou seja, aquele que manda está a serviço dos outros. É ele que precisa se sacrificar pela coletividade. É ele que precisa, de algum modo, entender que está exercendo um ofício a mais, que tem importância, mas que é um serviço
não pode ser exercido de um modo despótico, como se, ao ter autoridade, ele simplesmente pode fazer o que quer. Não. A verdadeira autoridade é um serviço de discernimento, em que aquele que está posto acima olha de cima e consegue discernir melhor os movimentos, a fim de direcioná-los para um fim melhor. Mas, como não julgastes com retidão, não observastes a lei, e lei aqui não é só a lei escrita, é a ordem da criação, nem procedestes conforme a vontade de Deus, por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. Por que a Escritura diz isso? Porque o poder não é uma ficção jurídica. O poder é uma qualidade real. O que significa isso? Por exemplo, se você pega uma pessoa qualquer e coloca no poder, mas a sociedade inteira não está realmente propensa, ela não quer segui-lo, esse poder é frágil, ele se desmancha. Ele se desfaz com o tempo. Ele não tem lastro. Ele é uma espuma. O poder real é uma capacidade de influência. Então, quem é líder mesmo que não tenha poder. Porque efetivamente ele tem autoridade. Então todos o seguem de uma maneira natural. Agora, quem não tem, ele pode ter o poder nominal, mas não tem o poder real, porque ele não consegue acessar o coração das pessoas, porque ele não sabe uma verdade que está acima da compreensão das pessoas, e as pessoas, portanto, observam que ele tem um princípio racional que está acima delas. Isso é muito simples. É muito simples. Mas hoje em dia, praticamente ninguém sabe disso. Saber é poder. No sentido de que a autoridade que alguém tem deriva da verdade do que ele diz. Não da coerção. Todas as ditaduras, elas duram muito pouco ao longo da história. Você não tem, por exemplo, uma ditadura que durou 500 anos. A gente vê a história do Império Romano. O período mais longo do Império Romano foi o período republicano. Depois, quando César Augusto instituiu o império como ditadura, foi daí para baixo. Ele caiu. E antes do Império Romano, todos os outros impérios foram se destruindo mutuamente, porque a coerção não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é o convencimento. É ele que unifica as almas mais do que os corpos. É ele que causa uma unidade de consciência que transcende a consciência individual e que faz todos caminharem na mesma direção. Continua: o pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. Por quê? Essa é a estrutura da realidade. O poder não é uma mentira. Então, se ele tem a potestade, mas não tem autoridade, não tem jeito. A sua sustentação é frágil. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Essa frase, a sua providência é a mesma para com todos, no nível natural.
Ou seja, assim como as leis morais são válidas para todos, e se alguém não as cumprir, ele mesmo vai perder todo o seu prestígio, porque isso é intuitivo, todo mundo sabe. Por exemplo, todo mundo louva mais uma pessoa honesta do que uma pessoa desonesta. Uma pessoa leal do que uma pessoa desleal. Isso é virtude reconhecida por qualquer pessoa em qualquer condição. Portanto, por exemplo, se alguém mente espudoradamente, mente, o que acontece com essa pessoa? Perde credibilidade, ninguém acredita mais nela. Se alguém sempre rouba, o que vai acontecer com essa pessoa? As pessoas vão querer, inclusive, tirá-la do convívio, porque ela não respeita aquilo que não é seu. Do mesmo jeito, quem não entende e não se move com sabedoria dentro dessas leis objetivas e reais da política, que, repito, não são aquelas que são estabelecidas na Constituição, elas são muito mais profundas, como os filósofos demonstram, ele não vai se dar bem. Não tem jeito de ficar em pé. Porque a providência é a mesma. Essas leis são válidas para todos. Para os poderosos, o julgamento será severo, claro, porque todos estão de olho neles, né? Então, quando cai, a queda é muito maior. A vós, pois, governantes. Então, vejam, o livro da sabedoria está aqui exortando os governantes como quem lhes pede para ter juízo. Dizendo, olha, diante desses fatos, veja como o livro da sabedoria é profundo. Diante desses fatos, diante de tudo isso, a vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados. Esse versículo é citado por Jesus mesmo, no Evangelho, quando ele diz, a sabedoria será justificada pelas suas obras. É isso aqui. Ou seja, quem faz a coisa certa, tem um resultado certo. É simples. Os que as aprendem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. O trecho que nós lemos termina com uma exortação a que os poderosos meditem e desejem a sabedoria, verdadeiramente. E é essa a nossa oração por todos eles. Que Deus lhes conceda a todos, porque nós todos, como cristãos, devemos rogar por todas as autoridades públicas, legitimamente constituídas, para que busquem a sabedoria. Mais do que qualquer tipo de aliança humana, de interesse, de partidarismo, de ideologia, que conheçam a estrutura da realidade, inclusive no nível que compete à direção da coletividade. E assim, todos nós teremos uma vida mais justa e poderemos desenvolver a nossa própria vida espiritual.